Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Torres e no último dia 29 de setembro de 2018 eu pude compartilhar meu testemunho na comunidade cristã de Olaria, em Nova Friburgo, e eu queria disponibilizar esse material para você. A gente fez uma gravação, confesso que eu não ia gravar para transmitir pela internet, mas algumas pessoas têm pedido, então eu vou estar disponibilizando o meu testemunho completo. Os 7 primeiros minutos a gente não estava filmando, eu estava só gravando e depois a gente começou a filmar, então não repare aí pelo ângulo, mas eu acredito que o áudio está bem limpinho e você vai conseguir conhecer um pouco da minha história, tá bom? Que Deus te abençoe e que você esteja com o coração aberto para que Deus possa falar com você através da minha vida. Um abraço. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Torres, Luiz Felipe Torres. Você pode me chamar de Felipe, pode me chamar de Luiz, pode me chamar de Luiz Felipe de Torres. Só não me chama de flamenguista. Eu queria compartilhar nessa noite a minha história com vocês, um pouco da minha história com vocês. E é muito legal porque a palavra de Deus fala em Lamentações 3:21. Trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. E aí, às vezes, quando a gente pensa nesse versículo, a gente pensa, cara, eu não vou começar a pensar no meu passado, porque o meu passado eu quero esquecer. Esses dias eu ouvi algo muito interessante. Existem duas formas que nos fazem esquecer: os momentos bons e os momentos ruins. Nos momentos bons, quando a gente está bem com Deus, a gente esquece dos momentos ruins que nós passamos. E a gente não pode se esquecer desses momentos, porque se a gente se esquece, a gente volta para eles. E quando a gente está passando por momentos ruins, a gente não pode se esquecer dos momentos bons que Deus já nos proporcionou, porque a gente precisa se apegar a Ele. E antes de começar a contar a minha história, eu queria conhecer você que está nos visitando nessa noite. Queria que você desse um sinal com a sua mão, você que nos visita. Amém, amém, aqui, legal, amém. Sejam bem-vindos lá. Muito bom ter vocês aqui. Pode ser que vocês tenham visto um vídeo meu ou uma foto. Se vocês estão aqui é porque não devo nada para você, né? Você não veio me cobrar nada, né? Mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui, de ter pessoas importantes para mim. E quando eu soube que eu ia compartilhar a mensagem, desculpa, tem um papelzinho aqui dos visitantes. Juan, Kathleen, Maria Fernanda, Gutierrez, Ana Paula, Mateus, Kelly, Flávio, Diego e Gustavo. Creio que o Senhor escreveu o nome de vocês nesse dia. E o amor de Deus está nesse lugar. Encontrei um irmão aqui que falou comigo assim: pô, Felipe, você lembra de mim? E eu não lembrava. E ele falou assim: pô, eu fui na célula na sua casa há uns anos atrás. E eu estou desviado, mas eu estou aqui. E eu falei assim: você estava desviado. E eu tive a plena convicção de que ele estava desviado quando ele estava aqui pulando na frente. Então, o amor de Deus está nesse lugar. E eu creio que quando eu começar a contar a minha história, muitos aqui vão se identificar com a minha história. Isso é muito legal. E ainda que você não se identifique com a minha história, eu queria que você saísse daqui motivado. E que você saia daqui com uma postura nova, com um ânimo novo. Porque quando você começar a ouvir minha história, alguns já conhecem, você vai começar a pensar o seguinte: cara, se Felipe conseguiu, eu também consigo. Então eu queria que você olhasse para o lado aí e falasse assim: cara, se Felipe conseguiu, você também consegue. Não, mas fala assim, me subestimando: cara, se Felipe conseguiu, você também consegue. Filho. Só que primeiro eu queria me direcionar a palavra, porque você vai ver uma história de uma pessoa que fez muita coisa errada. E aí você fala assim: cara, mas eu nasci na igreja. Eu não fiz tanta coisa errada. Eu nunca vou poder contar meu testemunho. Eu queria também conhecer você que nasceu num lar cristão, você que tem permanecido, você jovem. Levanta sua mão, por favor, para eu te conhecer. Cara, uma galera. E aí você fala: cara, eu não vou me identificar com esse testemunho. Só que, se você nasceu num lar cristão, eu queria te dizer que você tem um poderoso testemunho. O seu testemunho é mais poderoso que o meu. Porque se eu posso me identificar com alguém na Bíblia, eu posso me identificar com Paulo, que perseguia
Rapaz, tá difícil. Que perseguia, que matava, que fazia o mal para as pessoas. Mas você que nasceu num lar cristão, você pode se parecer muito mais com o mestre do que eu. Você pode fazer como Jesus fez, e eu não fiz, porque enquanto na minha juventude eu estava me perdendo, e Jesus na juventude dele, ele estava aprendendo. Jesus estava buscando conhecimento, porque a gente vê o ministério de Jesus durante 3 anos, mas cara, quando ele chegou nos 3 anos, ele já era mestre, PhD, doutor no que ele estava falando, ele já sabia do que falar, e você está se preparando para isso. E muitas pessoas pensam assim, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, eu vou me desviar, e quando eu ficar mais velho eu vou voltar. Quem já pensou isso? Pastor seu? Pastor seu já? Mais alguém? Quem nunca, né, cara? Cara, quando eu ficar velho. E eu comecei a refletir isso, que quem se desvia e quer viver a vida desviado e depois quer voltar, é como alguém que é um príncipe, que nasceu num lar, sabe? Num lar de riqueza e quer viver uma vida de mendigo e depois quer morrer como príncipe. Cara, muito melhor a vida em Deus. Sabe, a palavra fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Existe um ditado que as pessoas falam, aqui se faz e aqui se paga. Quantos já ouviram, né? A gente ouve muito isso. Eu costumo dizer o seguinte, aqui apenas se recebe os juros. Existem juros bons, que são juros quando você está investindo um dinheiro. E você está recebendo ali um jurinho. Todo mês está entrando. Você que tem 1 milhão na conta, você recebe 5 mil reais por mês. Você sabia disso? Só de botar na poupança. E é um baixo investimento. Só que você que está devendo cartão de crédito, existe um juros também, que é ruim, que é negativo. O que eu quero dizer é que se você está longe do Senhor, você está experimentando apenas os juros da condenação eterna. Só que se você está caminhando com o Senhor, você está experimentando os juros, o lucro é apenas gotas daquilo que você vai receber. Amém? Só queria lembrar o contrato que eu fiz com o pessoal para falar amém. Depois, né, eu falei que ia pagar de acordo com o que falasse amém. Então, se você puder, né, aumentar sua cota aí. Amém? Vocês estão aí? Aí, o pessoal lembrou do contrato. Eu nasci em um lar que não era cristão. Meu pai, ele era bicheiro. Trabalhava com o jogo do bicho. Ele era um contraventor. E com isso vinham muitas coisas. Ele tinha que comprar policiais. Ele tinha que subornar policiais, porque senão ele seria preso. E com isso ele começou a experimentar muitas coisas. Vícios, bebidas, cigarro, drogas. Brigas em casa, muitas brigas. Mas eu era um filho amado, sabe? Eu nasci num lar onde, de certa forma, eles me amavam. Eles me amavam do jeito deles. Só que meu pai me dizia algo, que ele falava o seguinte: Felipe, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a gente ouve muito isso dos nossos pais. E às vezes até a gente fala isso para as pessoas. A gente está pregando uma coisa e está fazendo outra. E eu cresci nesse lar, sabe, de muita briga, de muita... Quantas vezes eu ia buscar, eu e minha mãe, eu ia buscar meu pai bêbado na rua. Ele não tinha condição de ficar em pé. E a gente ia lá buscar ele. Sabe, um lar que não era um lar completo. Eu tenho uma irmã, a Luísa. Luísa está aí? Amém? Está ali, Luísa está ali. Leozinho. E eu tenho uma irmã, Luísa, ela é um ano e 10 meses mais velha que eu. Eu tenho 31 anos, ela tem 33. Óbvio, né? O que você riu? Conta, né? Fala a idade, né? Não se fala a idade dela, né? Eu vou falar assim, ela é mais velha que eu. Gente, a Luísa tem cara de 20, né? E eu também tenho cara de muito menos. Cabelinho cortado, eu dou pelo menos 6 meses a menos pra mim aí, pode falar. E aí a gente começou nessa lar de confusão, de briga, e meu pai falando, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu olhava ele e falava, cara, mas será que isso não é bom? Porque meu pai faz todo dia, ele fuma todo dia, ele bebe todo dia. Cara, se não fosse bom, ele não faria. Só que com 12 anos, a coisa estava preta, sabe? A coisa estava horrível. E naquele momento a gente vivia um tempo de prosperidade, porque meu pai naquela época tinha uma boa condição financeira. E meu pai era uma pessoa tão desprendido das coisas que uma vez o dono maior da banca do Jogo do Bicho falou assim,
Luiz, você quer um apartamento? Eu te dou um apartamento, eu gosto muito de você, eu tenho você como filho. Meu pai falou assim, eu não quero, porque eu tenho dinheiro para pagar aluguel, eu não preciso. E a gente, naquela época, quando eu tinha 12 anos, a gente morava numa cobertura atrás do Friburgo Shopping. Meu quarto era uma suíte. Luiz até tinha muito ciúme de mim, né, Luiz? Porque o meu era suíte gigante e o dela era um quartinho pequeno. Só que eu era o preferido da minha mãe, filho mais novo. Alguém se identifica com essa mensagem? Ah, mamãe, né? Preferidinho da mamãe. Só que isso, cara, estava errado. Porque o lar não pode ser dividido dessa forma. E aí, eu sempre me dei muito bem com a minha irmã, mas a gente, claro, todo irmão briga. Mas aconteceu que quando eu tinha 12 anos, os meus pais se separaram. Eles decidiram se separar. E, cara, para um filho que tem pais separados, cara, isso é muito ruim. Eu passei por isso por um certo momento. E vocês, alguns também aqui passaram por isso. Foi muito ruim. E eu fiquei muito mal e tal. E meu pai, cara, não tinha mais jeito. E meu pai falou, cara, eu vou... Sabe, não tem mais jeito. E ele foi chamado para um encontro com Deus. Na igreja dele tinha um encontro com Deus e ele foi. E ali meu pai voltou liberto. Cigarro, bebida, droga, meu pai largou tudo. E depois minha mãe foi também, eles se converteram. E aí eu comecei a ir na igreja. Só que eu vou te falar, cara, eu não gostava muito de ir para a igreja. Só que minha mãe falava assim, ah, você não quer ir na igreja não? Não tem problema não, corta essa mesada. Eu falei, mãe, eu quero ir na igreja. Glória a Deus. Aleluia, eu quero. Só que eu não tinha uma marca com Cristo. Só que você que é pai, eu queria te dar meu testemunho, porque se eu não tivesse sido obrigado pelos meus pais na igreja, eu não teria conhecido o caminho que eu estou hoje. Então às vezes você fala assim, cara, vou respeitar a vontade do filho. Que maneira respeitar a vontade do seu filho, cara? Seu filho tem que te respeitar, então leva seu filho para a igreja, por mais que às vezes ele não queira. Mas é claro que é importante você também ser uma igreja dentro de casa. E aí, certa vez eu estava lá na igreja e eu comecei a ver o pessoal na escola ficar e tal, e eu, caramba, estou querendo isso. Porque eu não tinha uma convicção de Cristo. E a palavra fala em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E ela também fala, João 1:12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E todo culto tinha esse apelo. E as pessoas que iam lá na frente eram abraçadas e levantavam-se faixas, sejam bem-vindos. E eu falei, cara, eu vou lá, não custa nada, né? Eu pensei comigo, se eu entregar o que eu tenho, não tenho nada mesmo, eu vou aceitar a Jesus. E aí, decidi ir. Eu não tinha convicção daquilo, eu não tinha certeza daquilo. Porque, cara, eu era muito jovem ainda. E eu entreguei minha vida para Jesus naquele momento. E naquele momento eu fui marcado por Jesus. Não sei se você sabe, mas nós somos criaturas de Deus. E a palavra fala que se você recebe, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Então eu era criatura, eu não era filho. Naquele momento eu passei a ser filho de Deus. E vida que segue. Só que eu não sabia a marca que eu tinha tido naquela noite. Aquela marca, ela mudaria o rumo da minha vida. E aí com 15 anos eu comecei a me rebelar. Cara, eu tô vendo, mãe, meus amigos fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro. E aí na época, os mais velhos aqui vão lembrar, tinha uma matineira da Double Drink. Quem lembra? Matineira Double Drinks. Só eu que era... Só os... Rapaz, só dá careca aqui, ó. Só os velhos. Tinha matineira Double Drink, era uma boate que tinha na Alberto Browne. E matinê, cara, não sei se foi matinê, aquele negócio, começa às 7 horas da noite, 10 horas da noite está acabando. E eu queria ir naquilo, eu falei, cara, dá para eu ir nisso. Só minha mãe falou, não, você tem que ir para a igreja, o culto é essa hora. E aí eu achei uma saída. Eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu sei que lá na comunidade cristã, no chalezinho, tem um culto, 5 horas. Vou negociar com minha mãe. Falei, mãe, tem uma coisa para fazer, senta aí. Eu vou no culto. Depois do culto eu posso ir na matinê? Ela falou, então pode. Falei, então tá. Eu vinha pro culto no chalezinho, os mais velhos só que lembram, aqui era o chalezinho, eu vinha pro culto 5 horas.
Cara, eu vou te falar, eu não lembro nada do que teve no culto, porque eu acho que minha mente não tava. Você imagina você vir pro culto pensando que tu vai pra festa depois. Mas eu vinha, tava aí. E aí 7 horas eu pegava um ônibus e ia pra matinê. Só que antes eu ia pro Bar América, na época era um boteco. Era um boteco mais boteco, né? Hoje é um boteco mais arrumado. E aí era um boteco assim bem, vamos dizer que o termo pé sujo. E eu chegava lá e falei, me vê uma dose de cachaça. Porque uma vez eu estava com os meus amigos na rua, e cara, quem está na chuva é para se molhar. E eu não bebia, porque meu pai falava que eu não podia beber. Mas chegou um momento que eu falei assim, o pessoal, pô, experimenta aí, Felipe, um negocinho, uma cachaçinha aí e tal. Eu falei, experimentar, só um golinho, cara, que coisa ruim. Mas eu bebi. E eu senti algo ali que eu falei, cara, tô meio estranho. Já não tô mais eu. E aí eu comecei a beber, comecei nessa matinê, comecei a beber. E eu ia, quantas vezes eu ia para essa matinê alcoolizado. E teve uma vez que eu saí completamente bêbado, deitei numa calçada, eu e um amigo meu. Cara, quem chega na frente ali, parou, vai me buscar? A minha mãe. Naquele momento a minha mãe estava orando por mim, e Deus falou com ela que eu estaria naquele lugar. E eu estava completamente jogado ali, eu não tinha força para levantar, eu e esse amigo meu. E aí eu comecei a me prostituir, comecei a sair com meninas, comecei a ficar doido. E às vezes eu ia na igreja com ela. E às vezes eu até chorava. Só que a palavra fala lá em Provérbios 24 ou 23, bateram-me e eu não senti. Quando eu levantarei e beberei de novo? E eu começava a fazer, e chorava na igreja, e fazia, mas eu estava cada vez mais perdido. E chegou um momento que a minha mãe tinha uma preferência muito grande por mim. E aí minha irmã sentia muito isso, e ela tinha razão. E aí chegou um momento que ficou insuportável. Porque vou falar, a Luiz vai concordar, é até engraçado. A minha irmã falava assim com minha mãe, mãe, você não sabe o que o Felipe estava fazendo a tal hora, no tal lugar. E às vezes sabe o que eu estava fazendo? Nada. Porque ela queria me prejudicar, porque ela se sentia prejudicada. E chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero mais saber, vou resolver, eu não quero mais falar com minha irmã. E aí parei de falar com ela. Eu não falava mais com minha irmã, morando na mesma casa, eu não tinha mais relacionamento com ela. Eu lidava com ela como uma estranha para mim. E a gente ia muito para Rio das Ostras, a gente tinha um apartamento de um amigo lá que não tinha móvel, não tinha nada. A gente ia para lá e fazia festas. E eram festas terríveis, terríveis. E a gente bebia muito e a gente ia para a rua depois, a gente roubava coisas, a gente roubava placa, a gente roubava cartaz, a gente quebrava coisa. Eu me tornei um ladrão, me tornei uma pessoa tão ruim. E eu lembro que teve uma vez que a gente estava bebendo e acabou a bebida. E aí chegou um amigo nosso e falou assim, eu só tenho álcool etílico. Vamos? Eu falei, cara, já estou meio mais para lá do que para cá. A gente começou a beber álcool etílico, aquele álcool que é sua mãe, que você limpa a casa. Eu comecei a beber. E, cara, aquilo era muito ruim. Porque ele dava uma onda, mas depois ele secava a gente por dentro, sabe? A gente ficava completamente seco por dentro. Mas a gente perde a noção das coisas. A gente vai perdendo a noção das coisas. E com 17 anos, dezembro de 2004, eu já bebendo muito, eu indo para a festa de formatura. Eu nunca fui de arrumar briga, até porque eu normalmente era o menor e a gente não entra para perder, né? Só que nesse episódio eu estava muito bêbado. Eu saí dessa festa e um rapaz menor que eu puxei uma corrente, uma coisa boba, o rapaz falou uma besteira comigo. Eu já estava muito alcoolizado e aí eu chamei ele para briga. Porque o cara, quando bebe, o cara fica bravo. E só que aí ele era ele mais os 10 e eu não sabia dessa notícia, né? Se ele tivesse me avisado. E aí eu comecei a correr. Na época o Box Beer, também vocês não vão lembrar, é bem antigo, essa casa de festa era na Friburgo Teresópolis. E eu caí no meio do asfalto, eu tropecei na minha própria perna, porque eu estava muito bêbado, eu não conseguia nem andar. E ali quando eles chegaram, eles começaram a me linchar, eles começaram a me chutar, eles pisaram na minha cabeça, eles chutaram meu corpo. Sabe, igual aquelas brigas de estádio. Eles bateram e eles só pararam de bater quando eles quiseram.
Porque eu estava com 2 amigos que ficaram assustados, não sabiam o que fazer. E eu só lembro de uma coisa. Não sei se o Luiz vai lembrar. A Luísa chegou, ela estava nessa festa e ela era tão perdida quanto eu. E ela olhou e falou assim: meu irmão. E eu ali todo ensanguentado. Enfim, fui para o hospital. Fiz vários exames. E apesar do rosto completamente desfigurado, eu tenho uma cicatriz aqui que é a marca. Mais uma marca que Deus permitiu que eu tivesse, para nunca me esquecer dos momentos ruins. E eu fui para o hospital, não quebrei nada. Eu não tive lesão séria nenhuma, eu fiquei muito dolorido. Eles feriram minha costela. Eu não consegui respirar quando eu acordei. Sabe? E aquela foi uma marca muito forte na minha vida. Só que aquilo não foi suficiente para me parar. Porque a gente precisa encher um vazio do nosso coração. Todo mundo aqui tem algo para ser preenchido. E eu tentava preencher no lugar errado. E aí eu com 18 anos, o que um jovem quer ganhar com 18 anos? Um carro. E eu ganhei o carro, e aquele carro, na verdade o meu avô, ele era já muito velho, e ele começou a me emprestar o carro uma vez por semana. E eu falei, eu não vou beber e dirigir. Só que a gente começa, 1 copinho, 2 copinhos, 3 copinhos. E se eu não me engano, no primeiro ou segundo ano com aquele carro, eu bati de frente num poste, com 20 litros de bebida dentro do meu carro. Eu e mais 3 amigos. Enquanto eu bati, eles estavam dormindo. Eles dormiram da entrada, eu lembro do Cônego, até a entrada do Caledônia, aquela descidinha, eles dormiram dali até ali, porque eles estavam tão bêbados quanto eu. E eu lembro que naquele dia foi cômico, não fosse trágico. Eu liguei para minha mãe sempre preocupada, aquilo me bateu falei, bati de carro. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu um negocinho no carro. Mãe, você sabe, né, gente, tem que dar notícia devagar. E eu falei, mãe, aconteceu um probleminha no carro, o carro não está andando. Ela falou, tô jantando, vai para casa. Aí eu falei, mãe, eu bati com a roda do carro, eu acabei com o carro. Eu bati com a roda do carro e tal, bati com o carro, bati. Ela, meu filho, tô jantando, vai para casa. E eu falei, mãe, eu bati de carro. Ela falou, você tá bem? Eu falei, tô. Então vai para casa. Naquele dia minha mãe foi outra pessoa, porque ela não era assim. E eu lembro que quando eu fui para casa, né? Arrumei uma carona, fui para casa, e depois ela chegou, meu quarto era cheiro de álcool puro. Só que aquilo não me parou. Eu lembro que o meu avô pegou as economias que ele tinha, consertou o carro todo e estava na minha mão de novo. Aquela arma. E aí eu comecei, cara, eu botei som no carro, eu andava com gente mais nova que eu com 18 anos, ninguém tinha carro, só eu tinha carro. Cara, eu tirava muita onda. Eu lembro que eu ia para, na época, o Point. Friburgo sempre teve os Points, né? Por exemplo, o primeiro Point foi no Friburgo Shopping. Naquela época eu era um menino. Depois o Point passou para Farinha Filho, depois foi para o Castelinho, e ali na época do Castelinho eu tinha carro, e só eu tinha carro dos meus amigos. Som na mala e tudo mais, e eu tirava onda. E ali as ofertas apareciam, as amizades apareciam. E eu tinha amigos que saíam comigo, e às vezes eles deixavam que eu ficasse bêbado a ponto de eles me jogarem no banco de trás do carro e começarem a dirigir o meu carro. Eu usava, sabe, eu usei tantas pessoas naquela época, meninas, e também tantas pessoas me usaram, sabe, para o seu prazer. E cara, o vazio só ia aumentando, só ia aumentando. E aí eu comecei para o carnaval no Espírito Santo. E aí assim, vocês vão ver uma outra pessoa na foto, mas essa pessoa sou eu, Gabriel. O que você está fazendo embaixo, Gabriel? O que você está fazendo embaixo? Meu Deus. E eu vou mostrar para vocês uma foto de um carnaval que eu fui no Espírito Santo. Eu queria que você pensasse se eu tenho cara de bobo. Não responde. A carinha dele, inchada. Em cima de um trio elétrico.
Sabe o que isso significava? Cara, isso era muita moral na época. Eu chegava lá embaixo e chegava e falava assim: você pode subir, ô segurança, libera ela, pode subir. E eu lembro que nesse carnaval, foram 2 anos num carnaval como esse, subindo no trio elétrico, bebendo muito. A gente tinha caixas e caixas de bebida. O nosso apartamento, ele era como aquele que está vendo no cantinho ali. Ele era aquele de frente para aquela folia, milhares e milhares de pessoas. E eu lembro que teve um dia, cara, que eu parei no quarto durante o dia e eu falei: eu não aguento mais isso. E eu comecei a chorar e eu falei: cara, eu quero minha mãe comigo. Porque o vazio era muito grande, mas eu estava ali e o nosso apartamento, as janelas tremiam pelo som do trio elétrico, parecia que ia quebrar. E eu estava naquilo, eu falei: cara, eu não quero mais isso, eu não quero essa vida para mim. Eu precisava de Jesus, cara. E sabe quando eu fiz aquela oração aceitando a Jesus, mais uma vez, Jesus falava: você precisa de mim, só que eu não sabia, eu estava cego, eu já não ia mais à igreja. E aí eu comecei, nesse carnaval, vai tirar foto, que senão cansa o pessoal. E aí eu lembro que eu tinha um sonho de ser DJ. E o DJ tem muito, o pessoal tá rindo, porque essa história é só engraçada. E meu sonho era ser DJ, porque o DJ eu sabia que era o cara que mais tinha moral na festa. Quem aí já foi na festa sabe que o DJ tá lá em cima e ele tem muita moral. E eu queria aquilo, e eu lancei um site de fotos, chamado tamoai.com, os velhos aí para lembrar. E eu tirava foto em eventos, eu bebia de graça, eu entrava de graça. Até porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que dar o meu jeito. Eu tinha que mostrar quem eu não era. E eu tinha que tirar onda, eu tinha que ostentar. E aí, eu comecei a tocar nas noites, toquei nas boates. Eu tinha status, tinha muitas ofertas. Tem uma foto de DJ, Jeff? Não, né? Tem? Ah, tem. E eu lembro que um dos episódios... Você sabe quem é esse cara aí? Não. Esse cara de boné, você sabe quem é? Menor do Chapa. Esse aí era um dos caras, você vê que eu tenho a marca ali ainda do vermelho da minha cicatriz. Esse é um dos maiores cantores de funk proibido do Brasil. O cara, dos maiores, faz apologia do crime. E esse cara era um deus pra mim. Esse cara era um cara que eu admirava. Meu carro só tocava as músicas dele. Só que você vê que ele não estava querendo estar comigo, né? Percebe, né? Sabe qual é o problema? Ele não estava nem aí pra mim. E a gente era muito amigo. Olha no cantinho, meu cantinho da orelha ali, sabe o que é aquilo? 3 brincos, parecia uma vaca. Gordo, cheio de brinco na orelha. Pode tirar. Sabe o que acontece? Deus me trouxe uma reflexão. Que a gente, quando está no mundo, a gente admira e quer estar perto de pessoas que não querem estar com a gente, que não valorizam a gente. A gente vai para show, gasta dinheiro, canta músicas deles, só que eles estão aí, igual esse aí. Nem aí para mim. Enquanto existia alguém que estava muito aí para mim. E eu não sabia. Eu sabia, mas não sabia, porque eu sabia que o caminho era certo. E naquele momento minha mãe continuava orando por mim. E chegou uma hora que, um dia, e eu sempre sabia de uma coisa. Eu falava: cara, essa fase vai passar. E eu lembro que o pessoal começou a fazer tatuagem. Eu falei: cara, eu não vou fazer tatuagem, porque eu vou me arrepender. E aí você vai falar: pô, Felipe, você tem a tatuagem no braço? Né? Eu nem vejo, graças a Deus. Essa tatuagem está escrito God bless me. Está escrito Deus me abençoe. Só que quando eu fiz essa tatuagem, foi o único dia na minha vida que eu pensei em fazer tatuagem. Que burro, tinha alguém para tatuar e eu acabei fazendo. Naquele dia eu não estava interessado que Deus me abençoasse. Eu estava interessado em entrar na moda. E aí fazendo um gancho aí que entra o pecado, porque o pecado não está. Por exemplo, álcool etílico é pecado? É, gente? Claro que não é pecado, gente. É pecado ou não é, gente? Não é, mas beber álcool etílico é pecado. O pecado
Pastor, desculpa, eu posso estar me excedendo. Mas o pecado não é a tatuagem. O pecado está na sua motivação. E a minha motivação nunca foi ter a marca de Jesus aqui, de Deus, falando, Deus me abençoe, meu amuleto. Isso aqui foi para entrar na moda. Só que como eu era um crentezinho, um jovenzinho que conhecia a palavra, né? Não evangélico não, até vou na igreja, mas né, cristão. E aí eu fiz essa tatuagem. E hoje eu compartilho com vocês, porque às vezes a gente pode pensar, cara, eu quero fazer uma tatuagem e vou tatuar, aceite a Jesus. Eu vou tatuar, pastor, libera essa. Eu vou tatuar, o Senhor é o meu pastor. Pastor, Bíblia é pecado? Quero tatuar a Bíblia no meu braço. Né? Então só se tatuar a Bíblia inteira. E não é pecado, mas o pecado está na motivação. E aí se você começar a analisar sua motivação, você fala, cara, eu acho que eu não preciso fazer tatuagem. E aí eu comecei a entrar por um outro caminho. Uma vez eu fiz uma viagem para o Sana, não sei quantos conhecem, mas Sana tem, se o nome não fosse Sana, seria Jamaica. Não sei quantos já foram lá, é um lugar sensacional. A gente podia marcar de ir e ganhar umas vidas para Jesus lá, cara. Amém? Quem tá dentro aí? Vamos lá, velho. Sabe? E ali, cara, é o lugar da perdição, sabe? Ali é só drogas e drogas e drogas. E eu lembro só que eu nunca tinha usado droga. E eu falei, cara, eu só bebo, tranquilo. Fui pra lá. E aí aconteceu, eu conheci 2 meninas, eu mais um amigo meu conheci 2 meninas. Ela falou, poxa, tem como você levar essa mala pra gente até a nossa pousada, o camping? É aqui numa trilha, e lá tem muitas trilhas e tal. Eu falei, of course, claro. Vou levar. E eu com aquela maldade, né? Poxa, se eu estou fazendo algo por ela, com certeza ela vai me achar um cavaleiro e vai fazer algo por mim. E aí, quando a gente levou a mala para elas, poxa, obrigado, como eu posso agradecer vocês? E eu, como, né? Dá um beijinho aqui, pelo menos. E ela, sério, e elas falaram assim, poxa, toma aqui esse beck para vocês. Cara, eu nunca tinha fumado maconha. E aí eu comecei a olhar aquilo, eu, um amigo meu, ali naquele lugar, falei, cara, não tem ninguém vendo, bobear, nem Deus está vendo esse fim de mundo. Eu não pensei em Deus naquela hora, e a gente experimentou a maconha. E eu comecei em algumas oportunidades, experimentar, porque quando tinha eu até usava, eu não era um dependente, um usuário, mas eu era um simpatizante. E eu lembro uma vez que eu estava com um amigo meu, no telhado da casa dele, que era tipo um chalé assim, tava eu e ele bebendo e fumando maconha. Rapaz, ainda bem que minha mãe não está aqui, porque eu estou contando as histórias que é capaz dela riscar meu nome do testamento. O meu sogro está aqui, mas graças a Deus eu já casei, não tem como pegar de volta. Né? Mas o que vale é o final, amém? Amém. E aí, cara, a gente estava lá fumando maconha, ouvindo reggae, devia ser reggae, não lembro, mas podia ser. E a gente lá fumando, cara, e eu comecei a ter uma visão. Para cada lugar que eu olhava, eu via um rosto me olhando. E era muito ruim. Eu olhava e eu via um rosto, eu olhava e eu via um rosto. E eu falei com ele, você tá vendo? Ele, eu tô vendo o quê, rapaz? Tô vendo aqui a vibe, né? Tô vendo aqui. Eu falei, cara, você tá vendo? Ele falou, não tô vendo nada. Eu falei, cara, isso é comigo. E aí eu desci pro quarto. E eu comecei a orar, falei, Deus, me tira disso. E aí eu comecei a orar, sabe? E eu falei, cara, eu preciso louvar a Deus. E eu cheguei e peguei meu computador e o som dele era aquele som super potente, ouvindo reggae. E eu tinha os louvores no meu computador. E aí eu comecei a ouvir louvor e comecei a orar. Filho, sabe como é que meu amigo estava? Nem viu, filho. Ele estava lá do lado fumando maconha e tocando louvor. E ele lá, nem aí. Tamanha era a onda dele. E naquele momento eu comecei a orar e aquela visão passou. E eu até estava conversando com um irmão ontem, me confirmou isso. Eu falei, cara, ele era muito usuário, muito dependente. Eu falei, aconteceu com você, já aconteceu com você de você começar a fumar e você ter visões assim? Ele falou, aham. E ele descreveu exatamente a visão que eu tive. Porque a droga, a bebida, ela não é algo natural. Ela não é algo simplesmente que mexe com as nossas emoções. Existe um espírito maligno sobre aquele lugar, sobre aquela circunstância, te conduzindo, te fazendo fazer aquilo que você não fazia.
E aí, eu também fui numa festa uma vez, no country, e falaram assim, Felipe, a gente tem um papelzinho aqui, e não sei quantos já ouviram falar, é um papel, ele é do tamanho de um grão de arroz. E se você bota aquilo embaixo da língua, você fica completamente louco, você perde a noção de tudo. Eu falei, cara, como tem acreditado, né? O que é um peido, né? Para quem estava todo cagado. E aí, depois de beber muito, eu tomei coragem, falei, me dá um papel desse. E eu comecei a usar aquela droga, uma droga sintética, nociva, completamente nociva. E eu lembro que meu corpo começou a secar por dentro de novo. A mesma sensação que eu tive do álcool, aquilo me secou por dentro. E eu lembro que não sei porque eu tinha uma lanterna lá comigo, e eu comecei a olhar aquela lanterna, e eu comecei a beber a luz da lanterna. Eu lembro disso, meu amigo falou, Felipe, o que você está fazendo? Eu falei, cara, eu estou bebendo água. Cômico não fosse trágico. E eu lembro que a gente passou a noite naquela festa, e quando eu voltei para casa eu não conseguia dormir, porque eu estava muito ligado. E o vazio só aumentava. Sabe, só que eu tinha uma marca. E por muitas vezes essa marca me lembrava, sabe? Obrigado, filho. E eu lembro que uma vez eu fui num prostíbulo, e eu frequentava prostíbulo não porque eu me envolvia com as mulheres, porque eu não me envolvia por um simples motivo, porque eu não tinha dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro eu faria. Eu lembro uma vez, a gente estava lá e eu bêbado, eu falei para um amigo meu, quanto é o negócio aí? Ele falou assim, é R$70. Eu falei, eu tenho 30. Ele falou, eu tenho 40. Só que só podia um. Eu falei, cara, ele falou, mas eu tenho a maior parte. E acabou que não aconteceu nada naquela noite, mas eu lembro que muitas vezes eu sentava do lado da prostituta e falava assim, cara, o seu lugar não é aqui. Só que o meu lugar também não era ali. Mas ao mesmo tempo eu falava, cara, como é que eu tô falando de Deus? Eu tô bêbado, eu tô dentro de um prostíbulo. E o meu lugar não era ali, sabe? E eu lembro que eu lembro uma vez que eu estava em Rio das Ostras, e a gente estava num churrasco e a gente arrumou briga lá dentro. E veio um rapaz completamente bêbado, a gente estava saindo de carro e indo embora porque o clima estava fechado, já estava feio, e ele foi dar um tapa no meu carro. A gente saiu do carro dele para linchar ele. Eu até saí do carro, os meus amigos saíram primeiro, começaram a bater nele. E aí eu levantei o rosto dele assim, para dar o último golpe nele. Algo me falou, isso não é para você. E eu larguei ele, aquilo me fez muito mal, sabe? Eu lembro também uma vez que a gente estava numa festa, num churrasco, a gente tinha um sítio de um amigo nosso em Banquete, a gente bebia muito lá, fazia coisas terríveis lá, e a gente saiu para Bom Jardim, completamente bêbado. E aí a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente olhou um trator. E eu falei, vamos roubar esse trator. E aí, cara, era um trator novo, todo de vidro. Eu falei, vamos roubar esse trator. E eu falei com ele, pega a pedra e vamos quebrar isso aí, vamos roubar esse trator. Vamos andar de trator pela cidade. Cara, o diabo, ele vem pra fazer a gente passar vergonha. E eu lembro quando ele deu soco com a pedra, a mão dele entrou, cortou o braço dele todo, começou a sangrar. Eu falei, deu ruim, não vai dar para roubar o trator. Vamos embora, vamos fazer outra coisa. E enquanto eu estava adorando ao Senhor ali, Deus, ele afirmou, mais uma vez, ele me lembrou uma história que eu não lembrava, que tinha uma marca de amor na minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus lá anos atrás. E aí eu estava na pista em Bom Jardim, era umas 5 horas da manhã mais ou menos, eu vi um senhor, uniforme de empresa, quentinho embaixo do braço. Eu parei o carro do outro lado da pista e falei assim pro meu amigo, vamos bater nele. E aí eu atravessei, a gente chegou já forte para cima dele, eu e mais um, e ele ficou assim oprimido. Quando eu fui bater nele, quando a gente foi começar a bater nele,
Eu olhei para ele e falei assim, me dá um abraço. Porque o que habitava em mim não era violência. O que habitava em mim era o amor de Cristo. E eu falei, me dá um abraço. E ele pensou, cara, você ia me bater. E ele ficou meio assim. Sabe, e aí eu me esforçava a ser quem eu não era. Eu queria agradar o mundo. Eu queria ser quem eu não era. E aí em 2008 eu comecei, de vez em quando eu vinha à comunidade. E eu lembro, uma vez já era esse salão aqui, e esse amigo meu estava comigo, ele brigou com o irmão dele, e a gente bêbado, a mãe dele falou, vocês não vão sair hoje. Eu falei assim, nós vamos sair, nós vamos para a igreja. Ela falou, vocês para a igreja? Vocês estão bêbados? Eu falei, nós vamos para a igreja. A gente saiu de Bom Jardim. Não sei se alguém lembra dessa história aqui, mas a gente saiu de Bom Jardim. Eu cheguei aqui, eu e ele bebinho. E eu vim para o culto do Geração. Eu não lembro se eu chorava, não lembro, eu estava completamente bêbado. Imagina um cara bêbado chegar aqui. Só que eu senti algo aqui, eu falei, cara, tem algo diferente nesse lugar. E aí eu falei, cara, não dá para continuar, porque o meu tempo está acabando. Uma hora vai dar game over. E aí eu comecei a frequentar uma célula, mas eu não tinha compromisso, sabe? Comecei na célula do Betinho, e às vezes eu estava na célula, e às vezes eu estava bebendo. Sabe aquele cara que ninguém quer? O pior cara da sua célula? Era eu. Aquele cara que você fala, meu irmão, que mala, isso eu não quero na minha célula. E depois eu me afastei, depois comecei a ir de novo, comecei na célula do Aldrin. Só que assim, eu não sei se o Aldrin lembra, mas eu era... Cara, eu chegava na célula, eu cantava, compartilhava. E daqui a pouco, na outra semana, eu estava lá bebendo. E a célula do Aldrin, na época, era segunda-feira. Então, excelente. Jesus, segunda. Sexta-feira, mundo. Sábado, mundo. Domingo, mundo. Ficar mal, segunda-feira, célula. E eu comecei na célula, cara, e só a palavra pra cima de mim, os estudos. Só falei, rapaz... Deus, bate devagar. Mas eu não estava comprometido. E aí, uma dessas boates que eu fui, eu já estava indo na célula, e eu fui para a boate, na época no Vilizal, e eu encontrei uma menina, quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, ela tinha 15 anos. E cara, o que uma criança de 9 anos vai querer com uma menina de 15? Tem alguma menina de 15 anos aqui? Gente, você tem vergonha de ter 15 anos não, respeito. Aqui. Imagina um menino de 9 anos querendo te namorar. Obviamente, não é possível, não é verdade? E minha mãe era apaixonada naquela menina. E eu 9 anos e tal. E aí eu com 20 anos, tô na boate, encontro a menina. Mas aí, vamos fazer as continhas. 9 para 15, 6. 20 com 6, 26. 20 com 26, dava enredo. Eu falei, cara, eu bêbado, eu era apaixonado em você. Você é um menino, vô Felipe, filho da Suzy, que bonitinho. E eu falei, cara, eu era apaixonado em você. E ela riu de mim e tal. E aí, cara, ela caiu na besteira de me dar o telefone dela. E no outro dia eu mandei mensagem pra ela, a gente foi no cinema. Não sei nem o que ela pensou, acho que ela é... Enfim. Cara, a gente foi no cinema e aí a gente começou a conversar, começamos a ficar, começamos a namorar. Chega minha mãe e falei, mãe, tô namorando. Pessoa, que bom, né? Pelo menos vai dar uma sossegada. Esse é o valor do mundo. Você tá namorando para sossegar. Não é carnaval, você separa, depois volta. E aí eu falei, mãe, tô namorando fulano. Ela falou, não acredito. Aí tirei ela de dentro de uma caixa com um laço vermelho em cima. Tá aqui, mãe, brincando. Aí mostrei pra minha mãe, ficou maravilhada, sabe? Cara, que legal. Só que a minha mãe, ela não entendeu. Porque, na verdade, ela achou que aquilo seria bom pra mim. Porque eu tava mais perdido que... E aí eu comecei a namorar com ela e tal, a gente namorou 2 meses, não sei. Meu namoro foi assim, né? O mundo é assim, filho. Pensaram que eu ia namorar a vida toda, né? Casei com ela, é Bárbara o nome dela. Bárbara tem 45 anos hoje. Não, né? Estou rindo. Muita gente que tá rindo aí já namorou 2 semanas, tá? Que namoro no mundo é assim. E aí, cara, teve uma vez que eu tava no bar na Monte Líbano e namorando com ela. E aí eu falei, vou pra casa, pra resumir a história. Ela tava com as amigas, eu liguei, ela
eu achei estranho, eu falei, vou lá. Quando eu voltei para dentro do bar, um monte de livro lotado, imagina a cena. Cheguei, ela se pegando com um cara dentro do bar. Meu Deus. E aí, cara, eu cheguei lá, fiz um escândalo, passei maior vergonha. E o rapaz, cara, eu não sabia. Eu falei, meu irmão, contigo não tem nada. O negócio é com ela. Aí bati nela, brincando. Bati com o pezinho no popô e vazei, né? Envergonhado, fiquei mal, cara. Porque, sabe, eu já tinha traído ela. Porque, cara, eu era o lixo. E eu não respeitava ninguém. Só que eu não aceitava isso, cara. E quando aquilo aconteceu, meu amigo. E eu lembro que no outro dia eu recebi uma ligação, pastor Cláudio. Felipe, pastor Cláudio. Pastor, bem, Deus não tem isso para você. E eu lembro que antes de receber essa ligação, ela me procurou, Felipe, eu estou arrependida e tal. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer um acordo, um trato? Ela falou, o que você quer? Eu falei assim, eu quero usar você. Eu não quero compromisso com você, eu só quero te usar. Você aceita? Ela falou, eu aceito. Quando você quiser. E eu falei, cara, é isso que eu quero, não quero compromisso. E naquele dia, ou no dia depois, o pastor Cláudio me ligou e falou, Felipe, não é isso que Deus tem para você e tal. Falei, cara, tá errado. E aí quer saber de uma coisa? Vou cortar. E aí conversei com ela, cortei. E aí 6 dias depois, eu precisava esfriar minha cabeça. Fui na célula, a célula falou de quê? Namoro. Tomei outra na cabeça. Na segunda-feira, na sexta-feira, no sábado, eu fui para uma chopada na Empório, ali no final da Via Expressa. Fui o primeiro a chegar, não tinha nem garçom ainda. Tamanha era a minha ansiedade para beber. Eu precisava afogar minhas mágoas. E comecei a beber. Chegou um momento que eu já não aguentava mais. Um amigo meu falou, Felipe, você não... Eu falei, vamos embora. E geralmente quem vai para a noitada, a gente chama de larica, né? Que é a fome que dá depois do porre. E aí eu vim aqui lanchar na tia. Vocês forem ali, vocês perguntam para ela. O velho Felipe e o novo. E aí eu fui entrar com o meu carro. E cara, eu falei que tem uma vaga aqui. Eu vou entrar de lado. Eu gostava muito de Need for Speed. Eu falei, vou entrar de lado. E vou estacionar, cara, no drift. Rapaziada que joga play aí, sabe? No drift. Tirar uma onda, né? Já chegar lá, vou matar o namorado. E aí, cara, quando eu entrei, eu não sabia que tinha uma mesa ali. Atropelei 4 pessoas. E eu falei, deu ruim. E eu parei o carro, e eu saí do carro, e aí eu comecei, e aí já pegaram a chave do meu carro, chama a polícia, ele tá bêbado. Eu quebrei 4 cadeiras e uma mesa. E ninguém se feriu gravemente. Porque Deus estava ali guardando a vida deles e guardando a minha vida. Só que, cara, eles estavam ali, todo mundo indignado, e naquele momento tinha um traficante. E ele era tão gente boa, tão, que eles já mataram ele. Executaram ele na porta de um bar. Porque realmente era uma pessoa ruim. E ele deu um tapa na minha cara e seguraram ele. E eu lembro que eu nem senti direito, tão bêbado que eu estava. Depois eu vi meu rosto fumigando, eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu tomei um tapa na cara, para vocês terem noção. Ele podia ter me dado um tiro ali, porque, cara, quem está na noitada 3 horas, 4 horas da manhã não está bem, um traficante. Enfim. Só que, cara, eu tinha o quê? Eu tinha uma marca. E eu tinha no meu celular uns louvores. E aí chamaram a polícia. Eu falei, deu ruim. E a polícia chegou. E aí, naquele momento, cara, foi muito louco. Porque o policial me colocou dentro da viatura. E eu tentei subornar o policial, porque eu tinha um dinheirinho na época. O policial não aceitou, já deveria ser preso. E eu tinha louvores no meu celular. Era bem pouquinho. A maior parte não era louvor. Quem lembra do irmão Lázaro? Quem lembra? Pô, galera, que bom. E aí, cara, eu comecei a ouvir um louvor. A minha vida é do Mestre.
Meu coração é do meu mestre. E eu comecei a louvar, daqui a pouco me veio um outro louvor, que aquele me pegou de jeito. Aquele me pegou de jeito, cara. Eu tava ouvindo ele essa semana e como eu lembrava. E o louvor dizia assim: porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, assim. Se contra o céu peguei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti um vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Eu vou te dar vitória. Declare: filho, eu quero. Aleluia. Filho, aleluia. Essa é a mensagem do Senhor para você nessa noite. Tanto, 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 filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E aí, filho, quem aguenta? Um pai falando assim, dessa maneira. Só que eu estava preso. E aí falaram só pro bafômetro, vão prender ele em flagrante. E não tinha bafômetro na hora, me mandaram para a delegacia da Polícia Civil na época em Duas Pedras. E aí mandaram eu conversar com o médico. Enquanto isso eu fiquei algumas horas detido, preso com ladrão, preso com traficante, preso com gente ruim igual a mim. E aí eu comecei a conversar com o médico. Eu falei: cara, eu bebi sim, mas eu falei, o carro deslizou e realmente havia deslizado. E eu comecei a conversar com ele. Ele falou: levanta, anda para lá, anda para cá. E aquele policial estava ali atrás, o policial que eu havia tentado subornar, vendo se ia acontecer alguma coisa. O médico foi e atestou: ele não está alcoolizado. Sabe, mas eu não podia mais brincar com Deus, porque Deus já estava me dando vida demais, sabe? E eu falei: cara, não dá mais, não dá mais. E eu voltei para a delegacia e o policial falou: tá aqui, vamos liberar ele. E as pessoas ficaram indignadas. E eu lembro que isso foi no sábado. E na segunda-feira eu cheguei na célula. A Aldrin falou o seguinte: pessoal, quem vai no acampamento? E eu estava tentando ir no acampamento em Piúma, porque era muito bom, né? Só que as pessoas não me queriam. Eu achei estranho, porque eles não querem que eu vá. Era Deus que não queria que eu fosse. A porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. E as portas do mundo começaram a se fechar para mim. Só que o acampamento estava cheio. E aí a Aldrin perguntou assim: quem vai para o acampamento? E eu levantei minha mão. Aí a Aldrin apontou para mim e falou assim: Felipe, por fé você vai, né? Eu falei: aham. Na terça-feira eu recebi uma ligação: Felipe, acabou de liberar uma van, você está dentro. Eu falei: cara, Deus é bom demais. E eu não tinha convicção que era o melhor para mim, mas eu estava cansado. E eu falei: cara, se eu for nesse acampamento, ano que vem tem carnaval de novo, eu estou lá de novo, cara. Passa rápido, tem festa o ano todo, eu vou.
Eu cheguei no acampamento. Na época, o salão era o contrário, onde o refeitório era o salão. Cara, um calor danado, o pessoal lá, louvando o primeiro culto. Eu com 3 brincos numa orelha, um brinco na outra. Pastor Redi, pastora Delfina me olhava e falava, meu Deus. E aí, cara, todo mundo chorando, e eu assim, o que eu estou fazendo aqui? As pessoas ajoelhadas no chão. E aí, eu falei assim, mas Deus, eu não orei, porque eu não sabia nem orar direito. Eu falei assim, Deus, mas onde você está? Onde você está? Deus falou comigo assim, mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui. Cara, aquilo marcou minha vida. E aí eu comecei a me entregar ao Senhor naquele acampamento. E naquele ato a gente fez um ato profético de acender velas por alguém. Alguém que a gente gostaria que tivesse no acampamento do outro ano, né? E eu falei, cara, eu vou acender vela por uma pessoa, a minha irmã. Já eram muitos anos sem falar com ela. Mas ela estava tão perdida quanto eu. E aí eu comecei a orar pela minha irmã. E aí, quando eu cheguei do acampamento, cara, eu falei, cara, que ministério é esse? Eu fiz um churrasco na minha casa, foi um monte de gente, nego nem me conhecia. Mas esse pessoal crente come muito. E é churrasco que o pessoal vai. Era na casa do maior pecador que tinha, mas o pessoal foi. Crente não tem isso. Falou que tinha carne, o pessoal foi na minha casa, minha mãe falou, cara, quanta gente, quanta amizade. Galera da célula, nego nem me conhecia, nem sabia meu nome. Eu falei, vamos lá. E quando o André falou, né, raiz, cara, era isso, cara. E eu tenho muita saudade disso, sabe, de quando a gente saía do culto, ia todo mundo pra casa de alguém, pra casa do Persim, né, fazer uma bagunça lá. E aí, cara, eu falei, preciso pedir perdão à minha irmã. E aí teve um dia que eu bati na porta do quarto dela, a gente não se falava, ela ficava sempre de porta fechada. E eu bati, eu falei, Luiz, quero falar com você. Quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Quero te pedir perdão pela pessoa que eu era. E eu queria dizer para você, eu conheci Jesus. E ela, tá bom, perdoado. Só que Deus começou a trabalhar na vida dela, sabe? E Deus começou a trabalhar e a gente começou a se falar de novo. E eu comecei a fazer amizades, cara. Sabe quando a gente ia dormir 3 horas da manhã? E eu lembro que várias pessoas me abençoaram. E o pessoal me ensinava a fazer devocional. A gente fazia devocional junto. A gente não tinha aplicativo de celular. A gente ia no YouTube, botava a Bíblia falada. A gente ouvia a Bíblia. Começou a estudar, comunhão e tal. Fui pro encontro com Deus. Rapaz, é só doideira. E aí, quando eu cheguei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso me envolver na igreja. Porque senão eu vou desviar. Porque eu não tinha até ali convicção ainda. Eu vim do acampamento, cara, mas depois a poeira baixa e aí? Segunda-feira, o que tem? Reunião de homens, tô dentro. Terça-feira, grupo familiar, tô dentro. Quarta-feira, eu acho que era o único dia que tinha de folga. Quinta-feira, vamos evangelizar mendigo, tô dentro. Eu era o único que não era batizado, não era da igreja, eu estava lá dentro evangelizando mendigo. Sexta-feira, reunião de mulheres, tô dentro. Não, brincadeira. Célula. Sábado, domingo, cara, eu tô dentro. Religioso não, mas eu preciso conhecer mais de Cristo. E eu lembro que quando eu vinha para a reunião, começou a dar um problema nas minhas canelas. É até engraçado o nome é canelite. Eu tinha uma inflamação nas canelas que quando eu pulava, quando eu fazia algum tipo de atividade, doía muito minha canela. E eu não conseguia pular. Cara, mas a minha fome por Jesus era tão grande que eu pulava até a dor doer a ponto da dor cansar e eu estava lá. E eu ficava com minhas pernas doendo muito, mas eu não parava. Eu lembro que eu vim para a reunião de homens, eu pulava, eu cantava, eu falava, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E eu lembro que quando... E aí eu comecei a vir, mas chega uma hora que a gente fala, cara, eu acho que não sei se é isso que eu quero não, sabe? Porque eu estava aqui no culto sábado, e no sábado eu estava me relacionando com meninas, e eu estava abrindo mão disso, falei, cara, será que isso vale a pena? E teve um dia, não sei quantos de vocês com certeza já passaram por isso, será que vale a pena esperar alguém de Deus, cara? Tô aqui, sabe? E aí eu fui para casa, o pessoal sair, eu falei, cara, eu vou para casa, não quero ir pro culto não. Para sair, para comer não. E naquela noite eu tive um sonho.
eu sonhei que uma menina chegou pra mim e falou assim, eu tava no churrasco, a menina falou pra mim assim, a gente já ficou, não já? Aí eu, porque o sonho a gente é o que a gente é, né? Cheio de maldade, falei sim. E quando ela me beijou, a língua dela era partida como uma língua de cobra. E naquela hora eu me esvaziei completamente, fiquei muito mal. Eu falei, cara, eu caí, porque eu caí, eu não devia ter caído. E depois eu acordei com aquele sentimento de arrependimento, mas Deus não me permitiu passar por isso. Deus me mostrou, porque Deus conheceu meu coração, Deus me mostrou, é isso que você vai viver se você... Então, Deus me mostrou em sonho uma queda que eu não experimentei. E aí eu comecei a vir na igreja, e tudo que eu não queria era me afastar. Só que o que te afasta é a sua fraqueza. A palavra fala lá que nós somos tentados pela nossa fraqueza. Nós caímos, a nossa prova pela nossa fraqueza. E a minha fraqueza era relacionamento. E eu queria que você pensasse agora, qual é a sua fraqueza? Aonde você tem caído? Aonde te faz difícil às vezes seguir a Cristo? E eu sabia que era relacionamento, então eu tinha muito medo de mulher. Eu lembro que Aldo falava comigo, Felipe, não dê carona para mulher e não fique por último. Eu falei, ok. Às vezes eu aumentava a minha rota para nunca deixar uma mulher por último. E eu lembro que uma vez eu dei carona para uma menina e ela era até meio doida. Ela não era nem meio doida, não, ela era 3/4 doida, quase uma inteira. E eu lembro que quando eu me despedi dela, eu fui levar ela por último, eu falei, meu Deus, que medo. Não medo dela, mas eu tinha medo de mim. E aí eu fui me despedir dela, eu apoiei na janela do carro e falei assim, tchau, tchau. Com medo, eu tinha medo. E a Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Não pense que, eu sou muito forte. Eu lembro que, fazendo um rapaz da minha cela uma vez falou comigo assim, Felipe, queria contar uma vitória. Eu falei, qual foi? Ele falou assim, eu moro sozinho e minha ex-namorada me procurou. E ela começou a me fazer carinhos e eu comecei a ficar meio assim. E eu falei, o que você fez? Comecei a orar. Eu falei, você tá maluco, rapaz, que orar, rapaz, sai fora. Ele falou, eu orei, venci. Eu falei, que bom. Semana depois, fiz a mesma coisa, Felipe. Orei, não funcionou, caí. E depois, engravidou a menina. Hoje está afastado. E aí eu tinha medo de mulher, cara. Eu tinha medo, mas eu também não era bobo. E eu vou falar um assunto que vocês gostam muito, relacionamento. E aí eu comecei a olhar as meninas na igreja e falei assim, será que é fulana? Isso não é pecado, pastor? Não, a gente tem que ver, cogitar. Não. Eu falei, será que pode ser? Não. Oi? Eu estava ali analisando o que eu tinha de oferta, né? Que eu quisesse escolher como se bom, né? Tipo, se ela me quiser, né? E aí eu comecei a analisar, eu falei, cara, será que é? Será que não é? Enfim, mas não era isso que eu queria. Eu não queria relacionamento porque relacionamento me tiraria da presença de Deus. E aí eu comecei a olhar a Bárbara, comecei a analisar a conduta dela, a gente se conheceu na escola, ela viu o cara ruim que eu era. Quem não conhece, Bárbara, fica de pé, por favor. Não fica vergonha não. Essa é minha esposa, Bárbara. E aí, cara, eu comecei a conhecer ela, só que uma coisa que eu achei que eu fazia, cara, submissão. Eu falei, cara, eu vou colar com os caras que sabem mais que eu. Aldo, como é que faz? Aí, Aldo, não, sim, tal. Eu sou da época do SMS 30 centavos. Vocês não pagam preço, vocês estão namorando agora e começaram a namorar, vocês não pagam o preço do namoro. Eu paguei 30 centavos, bom dia. Oi, bom dia. Enviei sem querer, mais 30. Clim. Pagava o preço. E eu lembro que comecei a conversar com Bárbara. E aí, Bárbara, a gente no Califórnia um dia, ela falou assim, eu gosto de receber mensagem. E mensagem era uma coisa que se pagava o preço, né? E aí eu falei, gosta, legal. Uhum. E eu com aquela maldade santa, né? E eu lembro que eu comecei a orar por ela, Deus começou a me dar algumas confirmações. E aí eu comecei a buscar conhecer ela melhor. Esperei um mês para mandar a primeira mensagem para ela. E eu não mandei mensagem para mais ninguém. A gente tinha amigos em comum. E aí ela começou, né, tranquilo, Felipe. Aí ela chegou para muita amiga nossa que andava com a gente. Você recebe mensagem do Felipe também? Ela falou assim, não. A Bárbara falou, né, tá me querendo. E aí, só que, cara, e Deus foi muito bom comigo, porque isso, alguns meses caminhando, mas, cara,
A Bíblia fala em Josué 3,5, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha. Meu irmão, se santifica hoje, não fica, eu vou entrar devagarzinho, vou mergulhando, vou, igual velha na praia Rio das Ostras, que vai na água e lava só a axila assim, ó. O cara mergulha. Não é assim? Vovó fazia assim, maiôzinho, pá. E aí eu comecei a conversar com Bárbara, né? A gente começou a conversar, só que eu não era batizado. E ela sabia do jugo desigual. Então eu falei, vou me batizar. E sabe que dia que eu me batizei? Dia 17 de agosto de 2009. No dia do aniversário da minha mãe. Cara, coincidência, coincidência. Mas a mulher que orava por mim, ela ganhou um novo filho que nasceu de novo no dia do aniversário dela. E aí, cara, comecei a me envolver na igreja, quero participar e tal. E aí eu comecei a fazer aula de canto. E nem sempre eu errava o tom como eu errei hoje, né? E aí, o Fernando me chamou, Felipe, quero que você participe do seminário de casais cantando no coral. Eu falei, cara, show de bola, é isso que eu quero. Aí eu conversei com o Bárbara, falou assim, pô, legal, Felipe, mas tem uma situação. Você tinha comentado comigo que você tinha uma dívida no seu nome, que não era sua, mas você tinha uma dívida no seu nome. Eu falei, tenho, mas não é minha. Aí ela falou assim, fala pro pastor então. Eu falei, usada de Deus. Vou falar. Sentei, falei, pastor, eu tenho uma dívida, um familiar usou meu nome, e eu tenho uma dívida que não é minha, não sei quem é a pessoa, é uma empresa de fora, mas eu tenho. Ele falou assim, vamos resolver essa história. Resolve primeiro essa história, depois você entra. Pode ser? Eu falei, querer eu não quero, mas vou me submeter. Eu lembro que eu falei com o Fernando, exatamente aqui no cantinho do púlpito. Fernando, isso. Ele falou, Felipe, nós estamos juntos nessa. E aí, cara, eu lembro que eu tinha uma moto, a moto que eu tinha, depois eu vendi meu carro, troquei de carro e tinha uma moto e um carro. E aí, era uma moto dos meus sonhos, a moto que eu sempre sonhei. E aí eu falei, olha só, eu comecei a correr atrás desse negócio, eu falei, cara, se eu vender essa moto, eu pago essa dívida. E eu fui falar com o pastor seu, tem essa dívida. Ele falou, Felipe, você consegue vender essa moto e pagar a dívida? Eu falei, consigo, mas eu não quero. Porque, cara, meu sonho, e não foi culpa minha. Ele falou, quero te encorajar a fazer. Eu falei, enfim, beleza. Aí entrei em contato com essa empresa que eu devia. Eu falei, olha só, eu quero fazer um acordo, eu quero pagar a minha parte. E aí eu fiz um acordo com essa empresa. E o cara falou assim, quantos dias você tem para me dar o dinheiro? Eu falei, me dá 15 dias que eu te pago. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Deus, eu preciso vender essa moto. Preciso vender. E no 15º dia, eu consegui vender a moto. Peguei o dinheiro, paguei a dívida. Por que eu estou falando isso, cara? Porque dali, a minha vida começou a subir. Eu lembro quando eu fui no banco e me deram um cartão de crédito. Eu tive crédito, eu nunca tive isso. Mas sabe o que é isso? Que eu quero encorajar vocês? Submissão. Porque não são porque os nossos líderes, são os nossos líderes que sabem mais, cara, mas eles têm experiência. E Deus honra quem se submete. E eu estava me submetendo a Deus, né? E aí eu fui para o encontro com Deus. Naquele encontro com Deus começaram a orar por mim para ser batizado ali e tal. Naquele momento o Espírito Santo de Deus veio sobre mim. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. E eu lembro quando o Aldrin estava orando por mim num momento lá. E sabe quando você espera um fogo de Deus? Todo mundo quando quer Deus fala assim, vai vir uma labareda, vai vir te consumir. Aquela coisa meio... E Aldrin estava orando por mim, botou a mão no meu peito. Meu peito foi e fez assim, ó, pum, saltou meu coração. Aldo olhou para mim e falou assim, sentiu? Eu falei, senti. Comecei a orar em línguas. Cara, um presente atrás do outro, a presença de Deus, sabe? Aquela coisa. E aí, dia 9/9/2009, que data fácil, eu nunca esquecer. 9/9/2009, chamei Bárbara para conversar. Bárbara, falei, Bárbara, estou interessado em você. Aí ela olhou para mim e falou, ela tipo, eu não sinto nada por você. E eu lembro que antes disso, eu fui conversar com o pastor seu. Pastor seu, pô, tô interessado aí na menina e tal, Bárbara. Aí ele, legal. Aí ele falou assim comigo, aqui, cara. Rapaz, ó, o pastor tá sentado aqui e falou assim, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas ela tá te dando alguma condição, alguma coisa? Eu falei, claro, pastor, tá correspondendo. Ele falou assim, não, porque já vieram outros rapazes falar comigo e se enganaram. Eu falei, ai meu Deus.
né? Mas eu fui falar com o pastor Seu falou assim comigo: você tem condição de casar em 2 anos? 700 conto por mês na conta. Falei: não tenho nenhuma, mas por fé, né? Porque aí a gente fala, por fé é isso? O pastor tem que ter fé? Tenho fé. 2 anos eu caso. Porque aí, cara, Deus confirma, né? Porque a gente, quando quer, a gente dá um jeito. E aí a gente começou, eu fui conversar com ela, eu falei: Bárbara, é o seguinte, estou interessado em você, possivelmente você não tem interesse em mim, mas é o seguinte, a gente serve ao mesmo Deus. E, rapaziada, aprende essa, mas se a menina souber, vai ver que você aprendeu comigo. Eu falei assim, Bárbara, estraguei. Depois vou estar lançando um curso de conquistar. Meninas, tapem os ouvidos. E eu falei assim: Bárbara, a gente serve o mesmo Deus. Eu tenho um sentimento no meu coração. Se for de Deus, eu creio que Deus vai colocar no seu. E se não for de Deus, Deus vai tirar do meu. Porque a gente serve o mesmo Deus. Cara, ela falou: é isso. Verdade, não tem o que dizer, né? E aí, beleza, a gente começou a conversar, mandei bombons e tal, começamos a conversar, começamos a orar. E aí, por fim, começamos a namorar. E eu lembro, cara, que Deus restituiu tudo em mim. A palavra fala que aquele que está em Cristo, nova criatura, aí tudo se fez novo. Eu lembro uma vez que a gente foi na casa de uns amigos assistir filme, e Bárbara sentou no sofá, e eu sentei no sofá, né, meio de ladinho, meio de longe assim, aí eu sentei, aí minha mãozinha foi assim, botei a mãozinha na mãozinha dela, meu amigo, arrepiei, cara, eu falei: cara, eu tô igual um adolescente, primeira vez que eu dei a mão nela, me marcou, cara, e eu falei: cara, filme não acaba, sabe, tipo, tá saindo a legenda no final, e você: não, quero ver quem são os atores, pra não parar, não largar a mão. E eu lembro que eu ia pra casa sentindo o cheiro dela, filho. Ri, mas é esse homem que vocês querem. Amém? As meninas estão solteiras aí, amém? Um cara romântico, um cara que tem tudo, não tem maldade. E, cara, eu dei a mão nela, eu falei: cara. E aí, eu lembro uma vez que a gente foi ver filme, foi na casa dela também, eu botei a mão no ombro dela, e eu falei: botei, tipo, se você encosta e a pessoa faz assim, só encostei, não foi nada. Ela deixou, aí estamos lá e tal. Cara, sabe quando você quer ir para casa, você não quer lavar a mão porque você quer ficar sentindo o cheiro da pessoa? Deus restituiu tudo aquilo que tinha perdido, sabe? E aí, por fim, nós começamos a se conhecer, a gente começou a namorar, eu conversei com o meu sogro, o Ricardo. Fui conversar com o Ricardo também, um homem muito firme. Ele falou o seguinte: já vieram os rapazes conversar comigo, mas todos foram embora. Eu orei. Eu vou orar, o que eu posso fazer por você? Não mostrou simpatia nenhuma por mim. Vou orar e beleza, show, tranquilo. E um homem de Deus, sabe? E aí Deus começou a confirmar, nós começamos a namorar 21 de outubro de 2009. Gente, falta só 10 anos da minha história. Tô brincando, vamos acelerar aqui. E aí nós começamos a namorar e aí a gente, planos de casar, começamos a orar e tal. E confesso, galera, que namoro não é fácil. Esse negócio de, é fácil manter a santidade, é fácil. Meu amigo, se tu quer casar com a pessoa, tu deseja a pessoa. E graças a Deus que eu conheci uma mulher de Deus, que era firme. Sabe, a gente se completava ali. Muitas vezes ela falava: Felipe, vaza fora. Porque a gente se desejava assim. E nós casamos em 21 de outubro de 2011, no mesmo dia do nosso namoro. 2 anos, exatamente o que o pastor Seu falou. E nós casamos, e eu lembro que foi profético, né? E a gente, na época, cara, vamos morar onde? E aí a gente decidiu morar, eu queria construir, mas também, tipo, querer, todo mundo querer de graça, né? Mas a gente não tinha dinheiro mesmo, assim. E aí minha vida financeiramente começou a crescer, a gente começou a crescer junto, e aí a gente ia comprar um apartamento no sítio São Luís, e aí pintou uma casa, a casa era mais cara, a gente falou: cara, a gente não paga, e aí tinha que pagar um dinheiro por fora, e a gente falou: a gente não vai fazer isso, se tiver que fazer isso, a gente não faz. O cara falou: dou desconto, gostei de vocês. Baixou o desconto, por fim, naquela tragédia de 2011, o terreno foi por água abaixo, a água tomou o terreno todo, não tinha mais casa. E aí a gente começou a buscar de Deus, e eu falei: cara, Deus vai prover. E no momento certo a gente comprou um terreno, começamos a construir, resumidamente, galera. Cara, Deus foi muito fiel. Deus foi muito fiel. Porque eu trabalhava ainda na época no mesmo lugar, na associação comercial, e Deus foi me honrando ali dentro.
E a gente foi construindo a casa e, sabe, Deus honrando. E coisas que eu nem pensava, Deus fez. Cada cuidado. E aí nós começamos a servir cada vez mais a Cristo e entregar sempre muito fiéis, sabe, aos dízimos e às ofertas, porque, cara, isso é princípio, sabe? E a gente honrou muito a Deus. E eu lembro que, quando a gente estava fazendo obra, eu fui comprar o material da obra lá no Rio, acabamento. E era muito caro o frete, era R$700 o frete para trazerem de Niterói até aqui. E eles não entregavam nem em lugar nenhum frete grátis. Cara, no dia anterior, na semana que eles iam entregar na quinta-feira, me ligaram segunda-feira. Felipe, você quer receber seu material amanhã? Eu falei, cara, eu quero, mas vocês cobram para entregar. E aí eles falaram assim, a gente vai mandar de graça para você. Quer receber? Meu amigo, só de uma empresa que eu nunca vi na vida, eles me deram R$700 de presente. Me entregaram. E eu brinco falando, cara, quando Deus manda, até Leroy Merlin obedece. É o nome da loja. E, cara, Deus foi mimando muito a gente. E aí, em dezembro, e eu lembro que no nosso casamento, eu metido, né? Entrei cantando. Só que assim, o que adianta eu entrar cantando se Bárbara não estava lá ainda, né? Não foi nada romântico, né? Só de metido mesmo. E aí, eu lembro que a presença de Deus... Quantas pessoas estavam no nosso casamento? Pô, a galera boa, legal. A presença de Deus era tão grande que eu senti a presença de anjos voando ali dentro. E algumas pessoas, meu pai sentiu, outras pessoas viram anjos ali dentro. E a gente louvou o Senhor, a gente cultuou o Senhor, a presença de Deus foi absurda, foi muito grande. E aí, acelerando um pouco, em 2015, dezembro de 2015, já estamos chegando, eu estava insatisfeito no meu trabalho, eu queria sair, eu queria empreender. E eu estava mal, eu comecei a orar a Deus, falei, cara, eu não quero mais trabalhar aqui. Não é isso que Deus tem para mim. Não é isso. E aí eu comecei a ficar mal, teve um dia que eu cheguei pro meu chefe, chamei ele para conversar, uma pessoa ímpia. E eu falei assim, chefe, senta aí. A parada é o seguinte, eu quero sair da associação. Só que, teoricamente, a gente tem 3 caminhos. O primeiro caminho, eu peço as contas, o pessoal que trabalha aí sabe, ganho nada. Um seguro, ganho FGTS, nada. A gente faz um acordo, hoje já existe até um acordo legalizado sobre isso, mas a gente faz um acordo, você finge que mandou embora e eu te pago, só que isso eu também não faço, porque isso é errado. Olha que abusado. E eu falei, ou você me manda embora e paga todos os meus direitos. E aí? Ele falou assim, vou pagar todos os seus direitos. Cara, é Deus. Você está entendendo? É Deus, porque eu poderia muito bem, vamos fazer um acordo, você paga... Enfim, até eu lembro que quando a funcionária lá da associação me ligou e falou, Felipe, você precisa vir buscar um documento aqui para receber o seu seguro-desemprego. E eu falei assim, eu não quero seguro-desemprego. Ela falou, você tem direito. Eu falei, eu tenho uma empresa, eu estou trabalhando, eu não quero seguro-desemprego. Eu não preciso. Ela falou, mas é seu direito, tipo, sabe quando é um mundo? Cara, todo mundo rouba. Esse dinheiro, se você não pegar, alguém vai pegar. Até passou no Fantástico esses dias, o pessoal pegava o dinheiro da aposentadoria errado. Eu falei, eu não quero isso, eu não quero, Deus vai me honrar. Cara, Deus só me honrou. Sabe, hoje o meu escritório, como eu já até falei esse tempo atrás, quando eu compartilhei aqui, meu uniforme de trabalho, número 1, é bermudinha, camiseta e chinelo. Eu trabalho na minha casa, no horário que eu quero, na hora que eu quero. Ah, você trabalha menos? Cara, eu trabalho até mais, mas eu faço aquilo que eu gosto. E aí, cara, começamos a trabalhar e tal, só que a nossa casa a gente tinha feito só metade da casa. E aí, vamos engravidar. Cara, vamos engravidar, mas, cara, vamos fazer primeiro quarto. Mas, cara, quando a gente casou, a gente não tinha condição de casar. Vamos marcar o casamento e Deus vai honrar. E aí Deus começou a tocar no meu coração, cara, tá chegando o tempo de você ter um filho. Chegou um momento que eu falei com o Bárbara, it's time. É o tempo. É o tempo. E ela falou, então tá. Eu lembro quando a gente começou. E aí ela já tinha parado de tomar remédio há um tempo, a gente tava, não tentando ter filho e tal. Quando eu falei, vamos ter uma semana. Papai
nos abençoou. Naquela semana, a Bárbara engravidou. Na semana que a gente falou. Cara, Deus, às vezes você pode estar tentando engravidar. Cara, cada um tem o seu tempo. Eu estou contando o meu testemunho, estou contando a minha história. E se você se identifica com a minha história e quer viver algo, cara, Jesus também tem uma história maravilhosa para você. E para mim foi aquilo, a gente engravidou. E aí eu falei, agora fazer a obra, né, velho? Só que aí o meu pensamento era um pensamento incrédulo. Eu falei, cara, eu tenho uma sala grande, eu vou dividir a sala, faço um quartinho pro neném e vida que segue. Quando tiver dinheiro, eu construo. É o nosso jeito de subestimar a capacidade de Deus. E nós começamos a orar, e aí a gente falou, vamos tocar, vamos começar a obra. Eu naquela semana eu estava sem dinheiro para começar, para comprar tijolo e areia, que era o mais barato que tinha, eu não tinha dinheiro. E por fim a provisão veio, começou a vir, a obra começou a acontecer. E foi acontecendo, eu falei, cara, como é que Deus está fazendo? Da onde está sendo recurso? Não sei. E eu lembro que no nosso casamento, até dinheiro a gente recebeu. Até dinheiro as pessoas davam. As coisas aconteciam e Deus ia abençoando e a gente ali fiel a Deus. A gente conseguiu ampliar a nossa casa. Porque Filipenses 1,6 diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu pulei, eu esqueci, quando a gente noivou, quando eu noivei com Bárbara, eu levei ela para jantar. Vou subir o sarrafo aqui agora para vocês subirem o nível. As meninas podem cobrar um cara assim, brincando. E aí eu chamei ela para jantar, contratei um violino. Aquela coisa, né? Tem a foto aí, não tem? A foto do dia do jantar. Eu coloquei um projetor na parede e aí botaram um vídeo e no final do vídeo, quer casar comigo. Aí chegou um rapaz tocando violino, alianças. Cara, Deus faz tudo de forma maravilhosa. E aí, por fim, agora chegando mais recente, Bárbara estava também já insatisfeita com o trabalho dela e eu falei, Bárbara grávida, trabalhando muito. E eu falei, cara, sua renda vai ajudar a gente. Eu preciso do seu dinheiro, né? E a gente conta com o dinheiro dos dois. Eu falei, cara, não dá ainda, mas meu sonho é te tirar trabalho. Cara, chegou uma hora que eu senti de Deus, eu falei, Bárbara, pode sair. Quem vai bancar a casa agora sou eu. Cara, acho que toda mulher quer ouvir isso. Assim, vocês meninas, eu acho que trabalhar é muito válido, mas tem um momento de você parar, às vezes, cuidar do seu filho. E o trabalho é muito digno, mas não trabalhar por uma obrigação de sustentar a casa, cara, isso é papel do homem. O homem tem que ser bravo. Entendeu? Então, assim, é difícil pra caramba. Eu falei, Bárbara, a gente muda, para de gastar, faz alguma coisa, mas sai do trabalho. Cara, quando Bárbara saiu do trabalho, as coisas começaram a crescer ainda mais. Eu falei, Bárbara, olha só quanto a gente ganha. A gente está ganhando mais do que a gente ganhava com você trabalhando. Porque Deus, Ele honra, gente. Deus, Ele tem prazer nos seus filhos. Deus é o dono da riqueza. E Ele tem prazer em relacionamentos que honram a Ele. E até tive um episódio esses dias. Eu tinha que pagar o cartão de crédito. E era uma fatura alta. Eu falei, cara, bati recorde de cartão de crédito. E eu falei assim, o seguinte, cara, eu tô em um dinheiro aqui. Não fiz muitas contas, eu falei, ou cartão de crédito, ou dízimo. Só que, cara, confesso pra vocês, eu já vacilei. Eu já me enrolei, já dei bobeira. Só que eu busco mais não fazer isso. E aí, esses dias eu ouvi um pastor falar o seguinte, você precisa identificar o que é semente e o que é pão. Semente não se come, pão se come. Se você está recebendo algo e esse algo não está dando, não é pão, é semente. E aí eu falei, cara, vou dar bobeira não. Dízimo, toma, né? Brincando, Deus. E hoje o dinheiro que eu mais gosto de dar, de gastar, vamos dizer assim, gastar, é o dinheiro do dízimo. Porque, cara, eu vejo, cara, olha quanto eu estou podendo dizimar, sabe? Olha quanto que Deus tem me honrado. E eu tenho muito prazer nisso. Eu tenho alegria nisso. E eu falei, cara, é melhor sujar meu nome com cartão de crédito do que sujar meu nome com Deus. Não é verdade? Então eu falei, Deus, toma seu dízimo. E Deus me honrou mais uma vez. E aí eu estou começando... Aí eu comecei a pensar, cara, eu não posso mais perder meu tempo. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você tem que parar de perder o seu tempo.
Porque a gente perde tempo com muitas coisas. E aí eu falo, eu preciso estar mais atento, eu preciso estar ligado. O que Deus tem para minha vida? O que Deus tem para minha vida hoje? Beleza, hoje era pregar? Ok, mas e amanhã? E depois de amanhã? Semana passada eu estava numa loja, fui atender um cliente. E aí, cara, entrou uma moça com um neném no colo, com um neném no carrinho. Uma criança já um pouquinho maior assim, mas eu vi que ele era deficiente, com a cabeça assim, parecia que tinha microcefalia realmente. E, cara, sabe quando Deus te incomoda? Eu falei, Espírito Santo, deixa eu quieto na minha, vou vir atender meu cliente. E o Espírito Santo começa a incomodar, eu falei, cara, eu vou me arrepender. E Deus começou a tocar no meu coração, eu falei, dá licença, qual é o nome dele? Cauã. Falei assim, o que ele tem? Ele era gêmeo, eu caí da escada e ele nasceu deficiente. Falei assim, como é que é o tratamento dele? É assim, tem que fazer fisioterapia. Eu falei assim, posso orar por ele? Aí eu cheguei para a dona loja e falei, desculpa, posso orar? Ela pode. Onde eu estava, na loja do meu cliente, nem sei se crente é, não sei nem se religião, se ele tem, se é gostar, se não. Perguntei para a dona lá, que era a mãe do rapaz que eu lido. Ela falou assim, pode. Aí eu orei pelo menino. Aí terminei de orar, a mãe dele olhou e falou assim, ué gente, ele dormiu. Ele era tão agitado que ele não conseguia dormir. Eu falei, pelo menos o Senhor visitou ele, trouxe paz a ele. E eu falei, posso orar por você também? Que aí Deus já começa, né, entrar no mistério, né, velho? E aí, filho? E aí, cara, sabe, eu fui tomado de uma compaixão por ela, de um amor por ela. E eu tenho falado muito isso na célula, sabe? Deus quer usar a gente, cara. Deus quer fazer pela gente. Essa semana eu fui a Duas Barras fazer uma filmagem lá numa fazenda. Aí fui com 2 caras. Aí eu fui um tempão andando, está de chão ruim, na volta, já me bateu assim, cara, até agora eu não falei de Jesus. Falei com Jesus assim, Jesus, me dá uma oportunidade. Não deu 10 segundos, o cara falou assim, de qual igreja que você é? Meu irmão, o cara abriu a porta, entrei solando, filho. Comecei a falar de Jesus para ele, e tal. Aí esse outro cara que estava com ele falou, pô, tem como você filmar minha fazenda também? Eu falei, faço para você, tanto. Aí cobrei para ele, falou, beleza, vou te pagar então. Eu falei, cara, tô ganhando mais dinheiro do que eu pensei que eu ia ganhar. Que beleza, lucrei aqui, só mais um voozinho de drone aqui, já ganhei mais um dinheiro. Aí daqui a pouco eu tô indo assim, aí eu senti de Deus assim, abençoa ele, faz de graça. O cara que estava atrás, aí eu parei, fui deixar o cara, só que eu estava conversando de Jesus pro cara, eu falei, cara, Deus tem um propósito na sua vida, o cara, 40 anos, sem filho, sem esposa, eu falei, cara, isso é muito bom. Comecei a falar e o cara, o olhinho brilhando, aí eu falei, tem que orar por ele, mas pô, sem graça, né? Aí o outro cara atrás, quando ia me pagar, eu ia deixar ele num lugar lá em Duas Barras, ele falou assim, eu falei, não quero não, obrigado, quero te abençoar. E eu falei com ele assim, se puder, sentir no coração, abençoa alguém com esse dinheiro que você me pagar, abençoa alguém. Ele falou assim, tá bom, beleza. Aí esse cara veio, aí eu fui deixar ele mais à frente. Quando ele saiu, eu falei, quero orar por você. Posso orar por você? Comecei a profetizar a vida sobre a vida dele. E aí terminei de orar, aquele olhinho marejado, sabe? E aí eu cheguei em casa, fui no meu escritório, terminar algumas coisas. Cara, R$20 na carteira, não tinha dinheiro. Eu falei, cara, deixei de ganhar dinheiro por um impulso que eu tive de abençoar alguém. Me veio aquele sentimento carnal de falar, cara, agi pela carne. Fui dar uma de super-herói e fui abençoar o cara. No outro dia, aí liga um cliente. Felipe, tal. Quanto é o serviço? Então, quero fechar. Outro cliente, quanto é o serviço? Quero fechar. Deus me honrando com muito mais daquilo que eu tinha ofertado para ele no dia seguinte. E aí eu falo para a rapaziada da célula, que eu estou começando a ficar meio neurótico. Porque eu não posso me esquecer das palavras que Deus trouxe para a minha vida. E você não pode se esquecer das palavras que Deus trouxe para a sua vida. Só que se uma coisa é a profecia, outra coisa é o se cumprir. Entre a profecia e o se cumprir, a gente precisa fazer a nossa parte. Quando Jesus ressuscitou, falaram o seguinte, tira a pedra. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que tirar a pedra para a gente ver Jesus ressurreto. E aí, eu comecei a abençoar, cliente fechando, aí me ligou a cliente, tem como você vir na minha empresa? Eu fui na convicção
de que ela ia fechar um contrato comigo. E eu brinquei com o Bárbara, falei, Bárbara, não posso nem orar para vir cliente, porque não está dando conta. Nos últimos meses a gente bateu o recorde da nossa história. Mas a partir do momento que eu comecei a de fato entender que é melhor dar do que receber. Queria que você ficasse de pé, queria chamar a equipe. Sabe, eu ando na rua hoje, pensando, cara, quem eu posso abençoar? Seja abençoar alguém com uma carona. Eu queria que, se você precisa de ônibus e seu ônibus vai passar por último, eu te levo se você precisar. Só queria que você não fosse embora, a gente não vai demorar muito, mais do que já está. Mas o meu coração hoje é um coração de amor, é um coração de amar as pessoas. Eu poderia estar muito bem na minha casa, tranquilo, na sexta-feira, mas eu abro minha casa para receber a célula. E a gente precisa voltar a essa essência, sabe? De confiar em Jesus. Queria que apagasse as luzes, por favor. Eu queria também fazer uma oração especial para você. E se Deus, a palavra fala em Marcos 5,36. Não tenha medo, tão somente creia. E eu quero te encorajar a crer nessa noite, que Jesus pode transformar a sua história. E lembra quando eu lá com meus 15 anos, sei lá, eu fiz uma oração aceitando a Jesus. Eu falei, cara, eu quero esse Jesus. Eu quero também te dar essa oportunidade hoje. De você levantar sua mão e falar, eu quero esse Jesus do Felipe. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não sei o que será de mim. Eu não sei como vai ser. Mas eu quero. A minha vida não está boa do jeito que está. Eu sei que tem que mudar. E se você está aqui hoje, se você está nos visitando, se você tem vindo a essa casa, eu quero te dar essa oportunidade de fazer a oração mais importante da sua vida. Eu demorei anos para entender o quanto isso foi importante. E eu queria te conhecer nessa noite. Você que quer colocar Jesus no centro da sua vida, você quer entregar Jesus à sua vida, eu queria que você desse só um sinal com a sua mão para mim, por favor, para eu saber onde você está. Amém. Mais alguém?